Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma quinta, nós estamos aqui hoje, dia 15 de outubro, semana do nosso aniversário, da nossa igreja. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus pelos nossos 10 anos, né? A gente vai estar orando daqui a pouco, agradecendo a Deus por esse nosso 10º aniversário. E nós queremos nessa noite convidar vocês a estarem louvando o Senhor, vamos estar orando e também estaremos meditando naquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Amém? Então vamos começar adorando ao Senhor com louvor. Hoje nós estamos aqui com o auxílio do Simon, né, da Flávia e da nossa irmã Miriam. Nós estaremos aqui louvando ao Senhor juntamente com os irmãos aí com o louvor. Vamos louvar ao Senhor. Eu navegarei
irmãos, que o Espírito Santo possa renovar as nossas vidas, possa renovar a sua vida, o seu coração, a sua família, a nossa igreja nesses 10 anos, né, de existência, que o Senhor, Ele possa cada dia nos encher do seu Espírito para que possamos cumprir a sua vontade em todo o tempo. Queridos, nós estaremos agora tendo nosso momento de oração, né? Essa semana é a semana onde nós tivemos aí o dia 12, que foi o dia das crianças. Nós louvamos a Deus pelas nossas crianças, as crianças da nossa congregação, né, que ainda não podem participar dos cultos por enquanto, mas elas têm participado da escola dominical, né, pelo nosso canal, e no domingo eles tiveram a oportunidade de estar lá, pegando uma lembrancinha que a congregação preparou para eles, e foi com muita alegria que nós os recebemos, né? A gente quer estar mais uma vez orando pelas nossas crianças, e para isso eu vou pedir para nossa irmã Miriam estar orando, entregando as nossas crianças diante do Senhor, e também oraremos pela nossa igreja, 10 anos completando, desafios, lutas, mas muitas conquistas e muitas vitórias em meio a tudo isso, e Deus tem sido muito generoso para conosco. E a nossa irmã Flávia vai estar orando e agradecendo a Deus pelos nossos 10 anos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, e que sejamos sempre gratos a todos os seus benefícios sobre nós, Senhor. Que tenhamos um coração grato diante de Ti, Senhor. Nesse momento, Pai, colocamos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, a vida, Senhor, das crianças, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada criança de Casimiro de Abreu, Senhor. Amém. Cada criança da nossa igreja, Senhor. Nós pedimos que o Senhor vá sobre cada um, Senhor, abençoando, Senhor, cuidando, Senhor. Guarda essas crianças, Senhor. Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que nenhum mal lhes aconteça, Senhor. Que o Senhor blinda, Senhor, para que nada venha estar roubando a sua inocência, Senhor. Aleluia. Mas que essas crianças cresçam, Senhor, na Tua presença, Senhor. Amém. Que essas crianças cresçam, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. Que eles sejam ensinados no Teu caminho para não se desviar dele, Senhor, quando crescer. Que eles cresçam, Senhor, com os seus princípios e valores, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Vá, Senhor, abençoe cada lar, Senhor, cada mãe, cada pai, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, dê discernimento, Senhor, para que ensine os seus filhos, Senhor, de acordo com o Teu querer, Senhor. De forma que agrade o Teu coração, Pai. Oh, Deus. Cuide, Senhor, das nossas crianças, Senhor, para que logo em breve, Senhor, nós possamos estar juntos, Senhor, e continuar, Senhor, os ensinando, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, sobre os Seus mandamentos, Senhor, sobre ter temor a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos muito, Senhor, pela vida de cada criança que o Senhor tem colocado na nossa igreja, Senhor. Amém, Jesus. Cada uma dessas crianças, Senhor, elas são bênçãos nas nossas vidas, Senhor. E o Senhor sabe, Senhor, o amor que nós temos, o prazer, Senhor, que nós temos de trabalhar com eles, Senhor. Nos instrua, Senhor, nos ensine, Senhor, para que possamos continuar assim, Pai. Seja com cada um. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Paizinho querido, ainda na Tua presença, Senhor, em concordância com a oração da irmã Miriam, onde clamou e intercedeu aqui pelas nossas crianças, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, diante de Ti, Pai, neste momento, Pai, a nossa gratidão, Senhor, por mais um ano daquele campo missionário, onde pra gente, Senhor, é igreja, Senhor. Amém, Jesus. Deus, uma década, Senhor, uma década, que o Senhor permitiu, Senhor, que nós, Senhor, conseguimos agora, Pai, colocar as estacas ali e levantar um templo, Senhor, destinado, Pai, a Te adorar, a Te cultuar, Senhor, e a aprendermos mais de Ti, Pai. Obrigada, Senhor, pelo aquele espaço que o Senhor já separou, Senhor, desde sempre, Pai. E que agora temos a oportunidade de estar ali. E essa semana completamos, Senhor, 10 anos naquela cidade, Senhor. Obrigado, Jesus. Pregando, Senhor, as boas novas, Senhor, naquele lugar, Deus. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, continuar usando, Pai, a Igreja Evangélica Congregacional em Casimiro de Abreu, Senhor, para ser luz, Senhor,
na vida, Senhor, daquela comunidade, daquela cidade, Senhor, de cada um ali. Também, Senhor, além daquele espaço físico, Senhor, eu te peço, Senhor, por cada membro, por cada congregado, Senhor, por cada visitante que já adentrou aquelas portas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, ser, Senhor, com cada um deles. Nós, Senhor, que somos a igreja do Senhor, Pai, que possamos ter força e ânimo, Senhor, para ali juntos, Senhor, completarmos outras décadas juntos, sendo assim da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, amém. É bom termos sempre essa oportunidade de podermos estar orando, entregando ao Senhor a nossa gratidão e também o nosso pedido, né? Nós pedimos, somos a cada dia dependentes de Deus e nessa dependência que nós temos de Deus, nós falamos com Ele em oração, crendo que Ele está recebendo a nossa oração, está recebendo o nosso clamor, o nosso pedido no seu trono de glória. Amém? Queridos, nessa noite nós queremos estar ainda meditando uma porção da palavra do Senhor, né? Na semana passada a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o pecado na igreja de Corinto, algo que estava ali sendo vivenciado pela igreja, né? E muitas vezes a gente mencionou isso, o pecado ele está dentro da igreja e em muitos momentos com o consentimento de pessoas que têm conhecimento disso, e o apóstolo Paulo ali trouxe as orientações acerca do pecado que a igreja de Corinto estava vivendo, para que ele pudesse ser combatido, para que então o fermento não levedasse toda a massa, né? Ou seja, para que toda a igreja não viesse a ser contaminado com aquela situação. Quando nós, irmãos, falamos em pecado, quando nós falamos em repreensão, muitas vezes nós nos deparamos diante da presença de Deus e às vezes muitas pessoas questionam sobre a questão da repreensão propriamente dita, porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos que o nosso Deus ele é amor, nós sabemos que o nosso Deus ele é justo, ele é justiça e também ele é aquele que consome aqueles que não adoram o seu nome ou fazem aquilo que é desagradável segundo a sua vontade. Portanto, nós temos então a apresentação de Deus diante de nós como um Deus amoroso, como um Deus misericordioso, mas também como um Deus que se apresenta justo diante das nações, diante do povo, para que o povo tema o seu nome, para que o povo aprenda o caminho a ser seguido e trilhe e ande por esse caminho, que é um caminho reto, que é um caminho certo, que é um caminho de luz e não um caminho de trevas, muitas vezes colocado pelo inimigo de nossas almas. Com base nisso, nós queremos então compreender um pouquinho. Eu quero fazer menção hoje a 2 textos da palavra do Senhor que vai falar sobre a justiça de Deus. Nós mencionamos primeiramente na semana passada sobre aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo até menciona uma palavra dura acerca daquele jovem que estava naquela condição de pecado, para que então ele pudesse ser expulso ou seu corpo ser entregue a Satanás, para que a sua alma pudesse ser salva no tempo oportuno dado pelo Senhor. Mas nós queremos então pensar no nosso Deus, o mesmo Deus que opera em nossas vidas, o mesmo Deus que operou na igreja de Corinto, mas é o mesmo Deus que operou no passado. Eu quero aqui então nessa noite fazer menção a 2 textos para que nós possamos meditar de forma breve naquilo que Deus determinou para um povo desobediente, trazendo então justiça sobre o seu povo. Para isso eu queria estar lendo a palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 11 ao 13, apenas esses 2 versículos. Depois nós leremos o livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 16 ao 21. Ok? Primeiro texto, Gênesis 6, 11 ao 13, diz: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé:
Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Queremos então, meus irmãos, nesse primeiro momento, fazer menção a esse texto. Queremos então fazer menção a esse juízo de Deus que veio sobre a terra, ainda no passado, ainda no início da história da humanidade, podemos assim dizer, mas o que nos chama a atenção, irmãos, era a forma como a terra estava no momento em que Deus então resolve destruir toda a terra e todos os animais. Nos chama a atenção aqui o versículo 11, onde primeiramente expressa aquilo que estava acontecendo sobre a terra, dizendo: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Nós sabemos, irmãos, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e deixou ensinamentos, deixou regras para que o homem pudesse seguir. O homem, a partir do momento em que ele resolveu tomar do fruto proibido e ser conhecedor do bem e do mal, ele teve a opção então de, conhecendo o bem e o mal, poder então trilhar o seu caminho, poder trilhar a sua vida, fazendo as escolhas de querer optar pelo bem e querer optar pelo mal. Podemos até aqui citar em relação ao primeiro homicídio que foi realizado pelos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. A palavra de Deus vai nos dizer que Caim tinha o seu perfil, porém Abel também tinha o seu perfil. E a gente poderia aqui fazer uma analogia pensando, eram duas pessoas que vieram de Deus, ouviram falar de Deus, conheciam o Deus que os havia criado. Porém a palavra de Deus vai nos dizer que era alguém que tinha um determinado perfil e o outro tinha um outro perfil e eles escolheram fazer coisas erradas. E dentro desse contexto, na verdade eu não quero ir lá no contexto de Caim e Abel, mas eu quero trazer aqui sobre a questão da terra estava corrompida nesse momento à vista de Deus e cheia de violência. Por que então a terra estava corrompida e cheia de violência? Porque todas as pessoas, todas, com exceção de um, que foi quem Deus escolheu para que pudesse então fazer a arca, para que então se pudesse salvar, como nós já conhecemos toda a história, né? Noé, sua família e um casal de cada animal, para que se então, posterior ao dilúvio, posterior ao juízo, a terra pudesse então ter a sua continuidade. Mas aqui então nós nos deparamos com uma situação que desagrada a Deus. A terra corrompida, citamos aqui o exemplo de Caim e Abel para simplesmente dizermos que existe a opção de escolha do certo e do errado, e aqui nesse momento nós percebemos que as pessoas estavam tendo alegria em fazer o que era errado. As pessoas estavam tendo alegria em fazer o que era desagradável aos olhos de Deus. As pessoas tinham alegria em ser violentas, em cultivar a violência. E nós, irmãos, nós sabemos qual é o perfil do nosso Deus. O Deus que nós servimos, o Eu Sou, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que nos amou com tamanho amor e olhou para nós com um olhar de misericórdia a ponto de nos enviar o seu Filho amado, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, é um Deus que não tolera, é um Deus que não tolera pecado, violência, desobediência. Não tolera. O exemplo está aqui. O exemplo está aqui porque isso desagradou a Deus de tal forma que ele resolveu destruir por completo. Irmãos, percebam que muitas vezes as pessoas elas se encontram em situações
E elas acham que Deus ele tem a obrigação de ter misericórdia delas em todo o tempo. Deus não tem obrigação. Deus não tem obrigação nenhuma. O que Deus faz a nosso favor, o que Deus faz a favor daqueles que pecam, daqueles que erram, daqueles que praticam a violência, daqueles que praticam tudo que é tipo de situação que pode ser vista como desagradável aos olhos de Deus, as pessoas elas assim o fazem e acham que Deus ele tem obrigação de perdoá-las. Meus irmãos, Deus é Deus e continuará sendo Deus em qualquer circunstância. Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu, né? Como diz aquele louvor, Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Deus ele é absoluto. E ele jamais, na sua essência, ele vai permitir, ele vai tolerar o pecado. O pecado, a transgressão, a violência separa o homem de Deus. E o povo, nesse momento aqui em que Deus determina esse juízo, o juízo do dilúvio, a destruição através do dilúvio, Deus assim o determinou porque isso não estava agradando a ele, isso estava totalmente fora dos seus princípios, isso estava totalmente fora daquilo que ele esperava do povo, mas o povo teve a escolha. E muitas vezes, irmãos, nós temos as nossas escolhas. Nós temos a oportunidade de fazer o que é correto. Nós temos a oportunidade de ouvir acerca desse Deus que nos criou e colocarmos a nossa vida numa pauta, numa condição de retidão. Deus é santo e Ele espera que a coroa da sua criação, que somos nós, também sejamos santos, santificados à sua semelhança. Não o fazemos porque muitas vezes não queremos, como foi o caso que aconteceu com essa geração. Uma geração que tinha a oportunidade de seguir uma vida íntegra, como nós assim o temos. Uma geração que tinha a oportunidade de adorar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, mas não o faziam. Uma geração que tinha a oportunidade de praticar, ao invés da violência, praticar atos de misericórdia, como nós assim o temos, mas a escolha deles não foi essa. E o resultado que veio sobre eles não foi a misericórdia de Deus, mas sim o juízo. E eu pergunto, irmãos, até quando? Até quando você viverá em pecado, achando que Deus ele é misericordioso a tal ponto que ele vai ter misericórdia de você e não vai permitir que você sofra nenhum dano? Entenda e compreenda que Deus espera de nós retidão, conserto, integridade, como Ele viu apenas em uma pessoa, que foi Noé nesse período. Portanto, percebemos então que Deus ele atribui a missão a Noé, juntamente com a sua família, para que construísse a arca e cumprisse então a vontade de Deus estabelecida para a humanidade. Meus irmãos, jamais duvidemos da justiça de Deus. Jamais duvidemos também da ira de Deus, que Deus pode se irar contra aqueles que desobedecem, aqueles que não cumprem a sua vontade. Nós queremos então, ir para o segundo texto que a palavra de Deus nos ensina dentro do mesmo tema, que é o juízo de Deus. Nós queremos pedir agora para você abrir a sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Gênesis. Versículo 16 ao 21. Diz, Gênesis 18, 16 ao 21. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar.
disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão habitadas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Irmãos, nós estamos aqui diante do texto que vai falar sobre o segundo juízo de Deus, dentro do contexto de não se agradar com a prática do pecado. Nós sabemos aqui que Deus ele escolheu Abraão para que Abraão pudesse ser pai de uma grande nação, e assim foi. A nação de Israel, ela surgiu através da descendência de Abraão, porque Deus assim o prometeu. Mas Deus ele deixou um exemplo, que foi a cidade de Sodoma e Gomorra. E é interessante nós vermos aqui, irmãos, no versículo de número 19, Deus ele vai frisar muito bem que ele criaria uma grande nação através de Abraão, mas essa nação que ele assim criaria, deveria ou teria que seguir regras, que seguir ensinos, que seguir aquilo que ele estabeleceria. Veja bem, vou repetir, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, Abraão deveria ensinar, deveria mostrar à sua descendência, a seus descendentes, qual era a vontade de Deus. Aqui, irmãos, eu não quero entrar a fundo, porque o tempo não nos permite, mas a situação em que Sodoma e Gomorra estava vivendo estava totalmente distante disso que Deus havia proposto para Abraão, para sua família, para sua descendência. Eles estavam totalmente fora. O texto ele vai então nos falar, a partir do versículo 19, o momento em que Ló recebe na sua casa, lá em Sodoma, recebe os anjos que foram anunciar acerca do que Deus estava ali para fazer. Se os irmãos quiserem ler depois, leiam o capítulo 19, para que os irmãos compreendam em que condição essas pessoas estavam. Como o pecado estava incutido em seus corações e em suas mentes. Eles já não tinham mais discernimento de compreender o que era certo, o que era errado, o que era bem, o que era mal. Era algo totalmente voltado para o mal, totalmente voltado para as coisas contrárias àquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, a atuação maligna na vida das pessoas dessas duas cidades era algo tão intenso, que eles se deixaram levar por toda essa condição e se perderam de forma completa, até ponto de Deus querer trazer juízo sobre eles. Deus então anuncia o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui existe, irmãos, um diálogo entre Deus e Abraão. Abraão, ele pedindo a Deus que tivesse misericórdia de Ló, que estava lá naquela cidade. E Deus então tem misericórdia, por amor a Abraão, e tira Ló daquela cidade antes de destruir Sodoma e Gomorra.
Nós queremos, irmãos, para ganhar tempo, ler no capítulo 19, apenas o final do capítulo 19, a partir do versículo 23, onde vai dizer: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. O juízo de Deus, irmãos, ele foi concretizado em Sodoma e Gomorra, porque a cidade estava corrompida, a cidade só vivia em pecado, mas Deus, por misericórdia, Abraão permitiu que Ló pudesse ser salvo dessa condição. Irmão, nós fizemos questão aqui de ler esses dois textos e pensarmos, meditarmos um pouquinho desses dois textos para que nós possamos compreender que o Deus que nós servimos é um Deus que não se agrada, não aceita a prática do pecado. Nós servimos a um Deus que ele é santo, irrepreensível, e deseja que aqueles que estão na sua presença, que o conhecem, o adorem e o reconheçam como um Deus santo, misericordioso, mas também justo e também consumidor. As nossas vidas estão aqui. Nós estamos aqui. E podemos fazer as escolhas que estão diante de nós enquanto estamos em vida. Conhecedores, então, de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que viemos da parte de Deus, de que Deus deseja, então, que nós estejamos numa condição de retidão na sua presença, de que Deus espera que nós estejamos numa condição de santidade, e nós não o buscamos, nós não temos essa vida, não vivemos essa vida, o que nós esperamos receber de Deus, irmãos? Muitas vezes as pessoas elas acham que estão diante de um Deus, e muitas vezes esse Deus ele é apresentado em muitas circunstâncias às pessoas apenas como um Deus de amor. Não se apresenta como um Deus de juízo, como um Deus que não tolera pecado, como um Deus que não aceita prática errada. Em ambos os casos, tanto na experiência de Noé, quanto na experiência de Abraão, nós vemos que Deus ele não tolerou o pecado no meio do povo. E ele veio com a destruição. E a pergunta que nós fazemos é: até quando a nossa geração, viverá na condição em que vive hoje? Até quando as pessoas viverão dizendo que estão servindo a Deus, dizendo que estão na presença de Deus, e não honram a esse Deus, não buscam a esse Deus, não adoram a esse Deus como deveriam? Até quando? Nós sabemos que Jesus voltará. Sabemos que Jesus voltará para levar os seus para o céu, para a glória. A esperança do crente é essa. A esperança da igreja é essa. Porém, até o dia em que Jesus voltar, ele espera que as pessoas vivam nessa condição? Jamais. Deus não quer que as pessoas vivam nessa condição. Nós, há outros estudos atrás, estudamos que aqueles que são de fato nascidos
de Deus, que são novas criaturas, não tem mais prazer no pecado. Não tem mais prazer nas coisas desse mundo. Porque logo ela tem o Espírito Santo de Deus habitando nelas, que os faz incomodados para que não vivam mais na prática do pecado. E quantas pessoas hoje estão, irmãos, nessa condição e não se preocupam? É tempo de parar, é tempo de pensar, é tempo de conhecer a esse Deus de forma mais íntima. É tempo de saber que nós estamos diante de um Deus que nós conhecemos, que nos ama sim, que cuida de nós sim, que nos amou com um amor tão grande que nós não compreendemos, mas que espera uma retribuição da parte de cada um. Afaste-se do mal, resista ao diabo, resiste àquilo que agrada ao diabo e desagrada a Deus. A gente vive momentos aí de tantas coisas, de tantas situações, de tantos sentimentos ruins no coração das pessoas. É tempo de se despir disso, é tempo de tirar, jogar isso fora. Viver em santidade, viver cumprindo a vontade de Deus, como Abraão assim o fez, deu exemplo, como Noé assim o fez. Homens que tinham intimidade com Deus, homens que confiavam em Deus, homens que viviam situações difíceis em suas vidas, não blasfemavam contra Deus, não reclamavam, não murmuravam. Compreende? É isso que Deus quer da sua igreja, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera encontrar em nós, congregação em Casimiro de Abreu. Preste bastante atenção no Deus que você está servindo e naquilo que Ele espera de você. Irmãos, jamais queiramos, ou alguém jamais queira desafiar Deus. Jamais. Ninguém desafia o Senhor. Aqueles que tentaram desafiar a Deus receberam da parte de Deus o juízo. Receberam da parte de Deus o juízo e o castigo, merecedores de terem recebido esse juízo, porque optaram em andar na maldade, em andar na violência, em andar nos prazeres dessa vida, nos prazeres da carne, se afastando do centro da vontade de Deus. Fica essa reflexão para nós nessa noite, né? Para que então nós possamos nos apegar ainda mais com intimidade ao Deus das nossas vidas. O Senhor é o Senhor das nossas vidas e nós queremos servi-lo sempre com alegria no nosso coração, sabendo que Ele nos ama, usa de misericórdia, mas que Ele é justiça e que, se for necessário Ele agirá com juízo, seja na igreja A, seja na igreja B, seja na vida pessoal de A ou na vida pessoal de B. Que Deus nos abençoe, nos faça entender e compreender todas essas coisas. Amém? Próximo domingo, Escola Bíblica Dominical pelo nosso canal, e teremos o nosso culto no domingo às 19 horas, alusivo ao nosso aniversário, nosso 10º ano. Nós estaremos então realizando o nosso culto de gratidão e louvor ao nosso Deus pelos nossos 10 anos de existência como congregação em Casimiro de Abreu. Amém? A gente espera estar com toda a igreja em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento espiritual a cada dia. Deus abençoe.